Graça e paz, queridos. Deus abençoe vocês. Passando aqui para dar um testemunho aqui, um testemunho de livramento, um pouco diferente do que a gente costuma ouvir e dar, mas foi um grande livramento que o Senhor nos deu nessa noite. O Senhor nos deu livramento nessa noite de fazer mal a algumas pessoas. Geralmente a gente conta o testemunho onde nós recebemos o livramento de termos sido, machucados, afetados, de ter sofrido algum tipo de violência, enfim. Mas nessa noite o Senhor nos livrou, a mim e a minha casa, de ferir alguém. Bom, a gente estava indo para o culto e bem próximo já da igreja, nós estávamos próximo à faixa de pedestre e enquanto nós dirigíamos, meu esposo estava no volante e meu esposo dirige muito bem, sabe? Eu admiro muito o jeito que ele dirige. Ele dirige para nós, dirige para a empresa há muitos e muitos anos. E eu particularmente me sinto muito tranquila quando eu estou com ele na direção. E hoje, quando a gente estava próximo ali, alguém que estava passando na contramão, acho que no carro também, eu nem me lembro mais, gente, de verdade. Alguém mexeu com a gente, com meu esposo, e ele virou. E eu também virei para ver quem que era, para poder mexer. Primeiro, algo involuntário, né? Você olha para ver quem está mexendo com você. E aí, nisso que a gente olhou e voltou, quando a gente olha para frente, tinha duas mocinhas em cima da faixa de pedestre. A gente já estava quase em cima da faixa de pedestre. E tinha duas mocinhas atravessando. E foi por muito pouco que nós não ferimos essas meninas. Por muito pouco nós não machucamos as duas. E a gente levou um susto. Eu, inconscientemente, eu coloquei a mão assim, né? Como que para impedir as meninas para impedir de machucar as meninas. Não teria ajudado em nada. Talvez até, como foi muito rápido, eu acho que meu cérebro até quis também avisar meu esposo, mas eu não consegui falar. Então, meu braço foi como que se eu pudesse parar o carro com aquele movimento. As meninas assustaram, a gente assustou, eu vi que meu esposo ficou tenso. Graças a Deus ele conseguiu frear e elas conseguiram, você vê que elas tiveram que praticamente desviar também do carro. Foi assim, por muito pouco. E eu vi que elas ficaram assustadas, depois eu vi que eu as conhecia, meu filho que estava atrás falou assim, mãe, é fulano. Eu falei, realmente. E a gente vê, aí depois daquele susto, né, vem aquele alívio, graças a Deus, meu Deus, obrigado e tal. E beleza, aí a gente foi pro culto, fomos pro culto e tal, o culto foi uma bênção. E voltando para casa, enquanto estava na pia, lavando as vasilhas, os pratos, me lembrei do ocorrido e o Senhor trouxe no meu coração que Ele tinha nos dado um livramento de fazer mal a alguém, livramento de ferir aquelas duas mocinhas, livramento de não traumatizar aquelas moças e também de não traumatizar a nossa família. E a gente tem, assim, costume de dar testemunho de livramentos que o Senhor guarda a nós, os nossos, né? Quando nós somos poupados, quando nós somos guardados e protegidos pelo Senhor. Mas quantas vezes nós agradecemos e damos o testemunho de quando o Senhor nos livra de também fazer mal ao nosso próximo? Porque involuntariamente ou não, nós teríamos machucado essas meninas, teríamos feito mal a elas, a sua família. Meus filhos teriam ficado traumatizados com aquilo. Gente, eu já sofri acidentes de carro, já bateram no meu carro umas 3 vezes. E é algo terrível. Até hoje, é algo que eu já fui me tratar, porque eu, às vezes, constantemente eu estou dirigindo e eu assusto. Quando eu vejo carros vindo muito bruscamente, eu assusto na direção e eu já levei isso até para terapia, porque de onde que vem esse susto? E aí que eu fui me linkar que por umas 2, 3 vezes já bateram em mim, sabe? E graças a Deus teve uma vez que eu fiquei assim, meio sequelada, mas nunca foi nada grave.
Então, nós precisamos agradecer ao Senhor quando o Senhor nos livra de fazer o mal. E aí o Senhor me lembrou de um texto que eu amo muito e que hoje ele ganhou um novo significado para mim, que é o contexto de Abigail e Davi. Quando a palavra fala que Davi havia feito muito bem a Nabal, aos servos dele, à casa dele. E um dia Davi precisou de Nabal. E quando Davi vai procurar Nabal para pedir alimento para ele e para os seus homens, Nabal ele não apenas nega o alimento para Davi, como ele afronta Davi, ele humilha, sabe? Ele trata com desdém, com desprezo a Davi. E Davi, assim, quando recebe aquela resposta, ele fica enfurecido, ele fica irado. Mas irado no sentido, assim, que ele se sentiu no direito de se vingar. Não apenas de Nabal, mas também de todos os homens da casa dele. Todos os servos, todos os filhos. E a palavra fala que Davi mandou os homens dele pegar ali suas espadas e todos irem contra a casa de Nabal. Ele falou, não vai ficar nenhum homem lá em pé. Não vai ficar um que mija contra a parede vivo. E aí, quando um dos servos de Nabal, percebendo a tragédia que ia acontecer, ele sabia que não adiantava falar com o patrão dele, ele vai então até Abigail, sua esposa. E a palavra fala que Abigail era uma mulher muito sensata, totalmente contrária ao seu marido, que a Bíblia chamava de maligno. A Bíblia falava que ele tinha um coração duro. E Davi era um homem, Davi ainda não tinha não tinha assumido o trono, mas já havia uma promessa, ele já havia sido ungido para isso. E todo mundo já sabia que Davi era um escolhido de Deus. Quando Abigail fica sabendo do que aconteceu, a palavra fala que Abigail prepara ali todo um arsenal, se é que eu posso usar essa palavra, de alimento, uma fartura mesmo ali, e ela vai ao encontro de Davi no meio do caminho para impedir Davi de cometer uma tragédia, uma chacina. Davi era um homem, ele era um guerreiro, né, muito habilidoso, e a palavra fala que quando Abigail se encontra com Davi, que o Senhor dá ela tanta graça com as palavras, e ela assume a culpa por ela não ter visto os homens de Davi lá pedindo alimento. Ela assume a culpa do que o marido dela havia falado, feito. E ela faz algo que eu acho ainda mais lindo, sabe? Quer dizer, se é que é mais bonito do que tem algo do que ela ter assumido a culpa, que é uma das coisas que eu acho mais lindo nela, que é quando ela parece, é como ela toma a identidade de Jesus, quando assumiu as nossas culpas. Mas ela fala com Davi assim, olha, o Senhor te impeça de fazer isso, de derramar sangue inocente. Porque, nas minhas palavras, porque todos nós sabemos que és escolhido do Senhor. Que o Senhor te livre de derramar sangue inocente, de fazer mal. Porque certamente o Senhor te escolheu, o Senhor te colocou no trono. E aí, de acordo com aquela postura de Abigail e as palavras dela, a palavra fala que Davi vai caindo em si e é como se ela tirasse aquela ira, ela tira a ira que estava no coração de Davi, aquela cegueira que estava nos olhos dele, onde ele havia decidido, porque ele se sentiu, ele se sentiu injustiçado, ele também se sentiu no direito de matar Nabal e todo mundo que estava ali, quando Deus não chamou ele para fazer vingança por si mesmo. Era para ele lutar as guerras que Deus o entregava, mas não de fazer mal, porque ele se sentiu injustiçado. E aí a palavra fala que quando os olhos de Davi são abertos, e aquela ira é tirada do coração dele, a palavra fala que ele vira, é 1 Samuel que está essa palavra, 1 Samuel 25, no 32, fala assim, e Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste, ou seja, me impedistes de derramar sangue e de que por minha própria mão eu me vingasse.
Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, você me impediu de que eu te fizesse mal. Se tu não te apressaras e me não vieras ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer e nenhum sequer do sexo masculino. Você percebe isso? O Senhor usou aquela mulher para impedir um homem de Deus, um servo dele, de fazer mal. Não apenas aquele homem que a Bíblia o chama de maligno. É essa a descrição que a Bíblia traz. Ora, Nabal era maligno. Ele era de duro trato, de duro coração. Mas o Senhor impediu Davi de fazer mal não só a ele, mas como aquele tantos outros inocentes que moravam com Nabal e que não tinha culpa nenhuma disso. Deus não chamou Davi, nem escolheu Davi para sair se vingando. Imagina, queridos, que porque nós nos sentimos, né, especiais, amados por Deus, se nós, todas as vezes que alguém nos ferir, nos machucar, nós decidimos sair ferindo as pessoas. Ah, não, porque eu sou escolhida. Davi não tinha esse direito. E por um momento ele se ensoberbeceu no seu coração, porque foi isso que a ira, o orgulho fez. Quem é ele para falar assim comigo? Ele era habilidoso na espada, mas Deus não deu-lhe o direito de fazer isso. E que bom que Abigail estava ali e Abigail pôde impedir Davi de fazer isso, porque essas são as palavras de Davi. Obrigada, porque bendita sejas tu, porque me impediste de fazer isso. Ela livrou Davi de algo que talvez comprometesse o futuro dele, o trono dele e, obviamente, o futuro de Israel, porque Deus tinha um projeto para ele no trono para governar aquela nação. Então, às vezes a gente pede muito ao Senhor para nos dar o livramento, para nos guardar de que algo nos aconteça, mas nós precisamos também lembrar de orar ao Senhor para nos livrar de fazer o mal. Quando às vezes a ira vem no nosso coração e nós queremos nos vingar de alguém, às vezes nós temos o poder de alguma forma, não matar diretamente, mas de alguma forma fazer com que alguma ação nossa paralise alguém, trave a caminhada dela, bloquear algo que essa pessoa tem o direito, porque nós nos sentimos injustiçados, talvez seja legítimo, mas nós não temos esse direito de ferir ninguém, de fazer mal a ninguém. A palavra diz que ao Senhor, né, pertence a vingança, que Ele é um Deus vingador, Ele fará. Não tem a ver com o contexto do acidente, mas o que o Senhor trouxe no meu coração a palavra na hora que eu estava na pia era o agradecer pelos livramentos que Ele nos dá de também fazer mal ao outro. Então, assim, eu creio que o Senhor abriu um leque aqui agora para todo esse contexto, e o Espírito Santo fala de várias formas. Então, dentro dessa nova revelação que hoje esse texto traz para mim, que eu amo muito, desse contexto que nos aconteceu, queria estender para você, para que de alguma forma o Senhor também fale ao seu coração. A palavra, nós oramos tanto, né? A palavra fala, o Senhor é aquele que me guarda, o guarda de Israel não dorme, guarda a minha entrada, guarda a minha saída, o Senhor nos guardará de todo mal. O Senhor nos guardará de todo mal, mas não só apenas de nós não sermos machucados nem feridos, mas também de ferirmos aqueles a quem o Senhor ama, seja da forma que for. Talvez você esteja aí agora com o seu coração bravo com alguém, se sentindo injustiçado, sentindo que você tem o direito de se vingar, como já aconteceu comigo. Olha, o Senhor está me lembrando. Eu já vi meu filho ser injustiçado e várias vezes o Senhor me falando, não faça nada, não faça nada. E teve um dia que eu falei, Deus, chega, agora eu não vou ser mais essa bobinha, eu vou correr atrás do meu direito e eu vou ir atrás, vou resolver isso. E na mesma noite o Senhor me deu um sonho, porque eu falei assim, não me deixa fazer nada fora da tua vontade, mas eu estou cansada, eu vou ir atrás dessa história. Mas eu orei antes de dormir e o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho o Senhor mais uma vez me impediu de fazer a minha própria justiça, de fazer a minha própria vingança. Às vezes nós fomos sim injustiçados, às vezes nós temos o direito de nos defender, mas não significa. Paulo disse que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, queridos, deixe o Senhor fazer justiça por você, deixe o Senhor te livrar. Eu não sei
com quem o Senhor quer falar isso. Mas que o Senhor te livre de se vingar, de fazer justiça, que o Senhor te livre de fazer mal. Ainda que para você seja só uma justiça, mas que o Senhor te livre de fazer mal a alguém, porque isso também é livramento. Davi poderia ter perdido o trono, porque ele teria derramado sangue inocente de uma guerra que o Senhor não mandou ele. Aquilo era uma guerra dele, era uma guerra do ego dele, porque ele se sentiu injustiçado. Ele teria comprometido todo o projeto do Senhor para a vida dele. Eu me lembro que duas vezes em que o Senhor me impediu de fazer minha própria justiça dentro do meu direito legal, eu me lembro que quando eu orava, o Senhor trazia no meu coração: se você fizer a sua própria justiça, que justiça farei eu por você? Se você tratar com ofensa que ele te ofendeu, para que eu vou te justificar? E nessa hora que o Senhor trouxe isso no meu coração, eu me lembrei de que eu precisava o milagre que eu precisava na minha vida, na minha família, era algo muito maior do que lavar a minha alma. Então eu falei: Deus, o que eu preciso é muito maior e é só o Senhor quem pode fazer por mim. Então eu permiti que o Senhor, como Abigail fez, tirasse ali a venda dos meus olhos, tirasse aquela ira, dos meus ombros, aquele peso do meu coração, aquele sentimento, e eu consegui orar por aquela pessoa. E graças a Deus, eu tenho visto coisas grandiosas na minha vida, na vida da minha família, do meu filho. Então é isso, queridos. Eu sei que o assunto, o meu contexto hoje foi um, o Senhor trouxe para outro, mas eu senti que eu precisava gravar isso e trazer, tá bom? O Senhor nos livre de todo mal, de todo mal. Não apenas de nos fazerem mal, de nos ferirem, de nos machucarem, mas de fazermos mal a outros. Porque o mesmo amor que o Senhor tem por nós, o Senhor também tem pelos seus outros filhinhos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te livre, sim, de todo mal. Que o Senhor te cerques com alegres cantos de livramentos, toda sorte de livramento. Que o Senhor te livre de fazer mal a alguém. Que talvez você esteja com desejo de se vingar, de fazer sua justiça, e talvez você possa fazer algo que vai prejudicar alguém, porque você está insatisfeito com alguém. Que o Senhor te livre de todo mal. Que, Senhor, nós vamos praticar aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, Quando alguém nos ferir uma face, que a gente possa dar o outro. Se alguém nos mandar andar uma milha, que a gente ande duas. Se nos pedir a túnica, que a gente entregue também a capa. Porque nós somos chamados a sermos pacificadores. E quando nós somos justos, quando nós somos corretos, quando nós somos fiéis ao Senhor, veja quão grande amor o Senhor teve comigo e para minha família. Sabe? Eu e meus filhos certamente não teríamos ficado mal nesse acidente. Não no sentido de nos ferir, mas nós estaríamos muito machucados de ter ferido alguém, e o Senhor nos livrou. Assim como o Senhor livrou o seu justo. A palavra fala que o Senhor amava Davi, ele falou: achei Davi, meu servo. O Senhor tinha tanta alegria na vida dele, e o Senhor o livrou de fazer aquela chacina, aquela maldade. Que o Senhor te livre, queridos, de fazer qualquer sorte de mal. Porque você é amado do Senhor. E o Senhor não quer ver você nessa situação, onde você depois vai se sentir culpado, onde você vai ferir sua família e você vai ferir e machucar outras famílias. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.